Como eu sei que a gente vai ter uma variação de participação, hoje com certeza uma participação menor, sabadão, todo mundo quer, tem outras atividades muitas vezes familiares, eu vou começar agradecendo, né, o nosso projeto, e vou terminar agradecendo também, mas é só para que a gente conste isso enquanto mais algumas pessoas entram, tá bom? As pessoas entram no nosso trabalho, tá? Então, o primeiro agradecimento é a FEB e a FEDEF, que disponibilizou um treinamento muito parecido com esse, um pouco mais completo, porque envolvia também a área da infância, e em 8 dias, né, não em 4, nós fizemos um condensado aqui, e nos permitiu multiplicar esse tipo de atividade, né, e como eu disse, com certeza outros estados também estão se organizando para fazer isso, se já não fizeram, sei que Mato Grosso do Sul também está começando agora, e outros estados também conversaram comigo no WhatsApp, então, muito legal essa disponibilidade da FEDEF em organizar isso para o Brasil inteiro, e agora a gente está tentando replicar nos nossos estados aqui para ajudar. Tá? O segundo agradecimento à própria USE, né, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, da qual o Departamento de Mocidade faz parte, porque ela nos disponibiliza esse canal de comunicação oficial com os dirigentes de mocidade, os representantes de órgãos, isso para nós é muito importante, porque só assim que a comunicação chega com credibilidade, com segurança, as pessoas sabem que estão vendo algo oficial, de um órgão oficial, que tem a ideia de unificar e dar suporte às casas espíritas. Então, nosso muito obrigado à USE. E, por fim, a gente queria muito agradecer vocês, né, todos dos outros estados que estão nos acompanhando, talvez para desenvolver suas formações, talvez porque tiveram acesso ao link, né, isso é maravilhoso, porque a gente consegue, pelo meio virtual, replicar para todos os lugares, mas especialmente porque vocês trabalham, tanto em São Paulo quanto nos outros estados, trabalham para a formação dos nossos jovens, né? Para apresentar de uma forma dinâmica, didática, estão aí utilizando suas noites de uma semana inteira, dias intercalados para esse trabalho. Então, muito obrigado por isso, né? Não só por estarem aqui e acreditarem nisso, mas por acreditarem nisso lá no dia a dia, lá no front, lá onde todos os dias tem que ter mais criatividade, mais empenho, enfim. Vocês são incríveis e espero que a gente consiga contribuir pelo menos um pouquinho com alguma dessas ferramentas que talvez vocês não conheciam, talvez vocês tenham visto um uso diferente e vão, a partir de agora, pesquisar e se aprofundar nas ferramentas, tá? Então, somos muito gratos de toda forma. E, como eu creio que teremos uma participação um pouquinho menor, eu acho que vamos começar, né? Eu vou iniciar com uma prece e a gente já passa, como eu disse lá no WhatsApp, hoje é o dia mais divertido, a gente deixou para sábado, porque a gente sabe dessa questão da participação de sábado, mas a gente deixou os jogos para hoje, então vai ser bem bacana, é uma forma interativa, né, e suscita diversas reflexões, vai ser bem legal o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Então, vamos fazer a prece, então quem puder e desejar se recolher, fechando os olhos, vamos nos conectar um pouco mais profundamente, espiritualmente, com esse trabalho, com esse projeto, nos ligar com as forças, com as energias e com os sentimentos que sempre vibram em nós quando estamos atuando junto às mocidades, quando estamos conversando com os jovens, quando estamos trabalhando dentro da casa espírita, e que possamos, a partir disso, desse amor, desse carinho por toda essa gama de trabalhos que a gente desenvolve, que a gente consiga se aprofundar nessas ferramentas, nos concentrarmos também nesse projeto, e assim multiplicar bem, gerar frutos de toda essa apresentação. Que os nossos amigos espirituais estejam conosco, Jesus esteja conosco agora nesse projeto, e que a gente consiga sair hoje, às 22 horas, um pouco mais abastecidos desse carinho, desse amor pelo trabalho com os jovens, e também mais abastecidos de ferramentas para desenvolver. Que assim seja. Pois bem, gente, tem mais gente entrando, já fizemos alguns agradecimentos, já fizemos a nossa prece inicial, e eu gostaria de passar para o Alisson, que vai apresentar nossa primeira atividade da noite. Um beijo para todos, estaremos no chat aqui respondendo. Boa noite, pessoal. Como o Fih mesmo falou, hoje é nosso último encontro, então, de fazer ele um pouco diferente, e para a gente começar a testar a ferramenta,
para vocês conhecerem, eu acho que é melhor a gente colocar a mão na massa primeiro, e aí depois eu venho no passo a passo da montagem dela. Então, quem tiver no desktop, no computador é mais fácil, você pode acessar o site, ou se não, quem está no smartphone, você pode fazer o download do aplicativo, mas não necessariamente agora, ou você pode entrar também pelo navegador do seu celular. Eu estou compartilhando a minha tela com vocês, vai aparecer em alguns segundos, e aí eu peço para vocês entrarem no www.kahoot, Kahoot.it. Então, vocês vão ver, estão vendo essa tela, é o que vai aparecer para vocês. Então, Kahoot, só jogar também, Kahoot, Kahoot.it, e aí vai aparecer assim, vai pedir um PIN, certo? Quem puder me dando feedback aí no chat, ou falar também, nesse momento a gente pode ir conversando aqui, até começar, e aí vai colocar o seguinte PIN, 5183582. E aí essa é a tela que aparece o participante, mas eu vou mostrar para vocês já a tela do administrador, do host, quem está ali disponibilizando o jogo. E aí, colocando esse código, é só dar o Enter, que aí, logo em seguida, você vai precisar colocar um nickname, e aí você entra na... O que é nickname? Nickname é um apelido, um nome, o que você achar mais prático ali para ser identificado. Vou interromper rapidinho essa tela para mostrar a tela para vocês. Pronto. E aí aparece essa telinha aqui. Então, para o participante, sempre vai pedir para ele entrar nesse site ou pelo aplicativo Kahoot. Tem tanto na Play Store como na Apple Store. E aí, sempre vai aparecer aqui um código diferente. Tá? No caso, para esse jogo, é esse código 5183582. Vou dar só mais um minutinho. E aí, conforme o pessoal vai entrando, vai aparecendo os nomes aqui. Então, você consegue ter esse controle. E aí, é só descer aqui pela barrinha que vai aparecendo os demais. Só um minutinho. E aí, você consegue fazer a tradução dele na hora que você tiver o aplicativo, colocar ele em língua portuguesa, mas geralmente ele é em língua inglesa. Então, vai falar você está dentro, you are in, vai depender aí. Só mais um minuto. É só para realmente a gente conhecer um pouquinho da ferramenta, porque depois eu vou fazer o passo a passo com vocês de como criar esse jogo. Você pode personalizar ele da maneira que você achar mais prático. Nós estamos em 39, mais um pouquinho, então. Chegar no 20. Ele não tem um número de participantes. Você pode... eu vou fazendo com o meu grupo de estudo. Tem 30 pessoas. Tudo bem, você pode colocar. Então, não tem esse número mínimo aí e nem número máximo, tá? Pode fazer você sozinho também, e aí é um outro processo. Eu vou começar, depois o pessoal consegue entrar também, não tem problema, só para a gente ganhar aí um pouquinho de tempo. E aí, entrou todo mundo, sempre tem o host, o anfitrião ali, quem está no controle, é só vir aqui e apertar Start. Tem essa opção que é recente agora, que aparece um cadeado aqui, que... Ali, tá aparecendo a tela Ali OK Go, não tá aparecendo a outra tela.
Oxe, acontece, gente. Deixa eu compartilhar minha tela inteira, que é mais fácil. Por enquanto a gente está só no you're in, see you next main screen. Pronto, desculpa, essa tela aqui, todo mundo vendo agora? Ok, agora sim. Então, vamos lá. Essa função aqui recente, como eu falei para vocês, você consegue entrar, eu iniciei o jogo, ainda tem alguém que vai entrar depois, consegue, só que aí ela tem que ir ganhando mais ali para conseguir ficar num topo. Ou agora tem a opção de eu bloquear essa entrada depois que eu aperto Start. Então, tem esses dois controles. E aí é só vir aqui apertar Start. Nós vamos falar sobre os fenômenos espíritas e suas consequências. Então, são 5 perguntinhas apenas. Então, vai aparecer a pergunta, e aí você tem 4 opções. No seu smartphone, no seu computador, você vai apenas clicar de acordo com a imagem e a cor. Então, e aí quem responde mais rápido ganha mais pontos. Responde mais rápido e certo. E aí ele tem sempre esse cronômetro que aparece aqui no canto, e você consegue colocar 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, vai depender do tipo de atividade que você está propondo. E aí sempre vai aparecer aqui um ranking, então vai aparecer a resposta correta. Lembra que eu falei aqui, ó, ele sempre vai aparecer, continua aparecendo o PIN aqui, então alguém consegue entrar depois, e aqui está aberto porque eu não fechei ali no começo. Então, ele aparece a resposta certa, vai aparecer a quantidade de acertos e quantos acertos colocaram resposta nas outras alternativas, e aí só vem aqui e dá o next. A próxima tela é o ranking. Então, lembra que eu falei que quem responde mais rápido acaba ganhando mais pontos, e aí tendo o primeiro, segundo, terceiro lugar, que é o que ele mostra no final, mas sempre aparece no seu celular que posição que você está. E aí é só vir aqui e apertar o Next novamente. São só 5 perguntinhas aqui para a gente brincar um pouco. Então, qual foi a reação de Kardec ao ouvir sobre as mesas girantes? E aí aqui vai aparecendo a quantidade de pessoas que responderam a pergunta. Então, como tem 20 e poucas pessoas, agora eu não me recordo agora, ao certo 23, vamos colocar assim, ainda faltam ali 4 pessoas responderem essa pergunta. E aí, caso acabe o tempo, a pessoa perde essa rodada. Ela não ganha essa pontuação. Wally, explica sobre a visualização e como é que é no celular. O pessoal está perguntando. Sim. Essa é a visualização de quem está gerenciando as jogadas. Deixa eu abrir aqui. E aí tem 2 visualizações, na verdade. Para quem está participando como jogador, ele só vai ver na tela dele as 4 cores. Só ver uma coisa. Vou mostrar para vocês, só para aparecer, colocar aqui. Então, estão vendo minha tela. Para o participante, ele sempre vai ver essa tela. Ele sempre vai ter que colocar aqui, então, essa informação. Já para... O jogo funciona melhor quando ele tem 2 equipamentos. Mas eu só quero confirmar daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Eu acho que sim. Isso aqui é só uma função nova. Não tem para... Deixa eu ver. Essa tela aqui de resposta é a tela que o participante vê. A tela, ele sempre vai ter que olhar na tela de resposta e olhar a pergunta na tela que está recebendo. Por exemplo, eu estou no computador. Eu teria que ler rapidamente minha pergunta aqui e voltar para a minha tela aqui para votar. Quem está no smartphone está vendo essa informação pelo computador, mas está pelo celular jogando, ele consegue ter uma resposta um pouco mais rápida, porque ele vai ver ali e vai selecionar aqui no celular. Tá? Sempre funciona melhor quando tem uma projeção desse jogo, e aí a pessoa está com um equipamento na mão votando. Tá? Então, para utilizar esse jogo na modalidade, né, que nós estamos fazendo os nossos estudos online, ele precisa ter 2 equipamentos.
ou ele ser muito rápido no clique. Então, por exemplo, ele está aqui nessa tela e ele muda rapidamente e escolhe a resposta. Então, tem que ser muito rápido esse jeito, mas acaba dando certo também. Estou ok até aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar o passo a passo, e aí a gente consegue criar um jogo e colocar mais tempo para justamente dar o tempo do participante. Está aqui no celular, aí ele vai na tela de visualização, aí ele volta para a tela de jogo. Mas é uma forma que dá um pouquinho mais de trabalho. A mesma coisa, é só vir aqui no Next, vai aparecer aqui, ele vai sempre atualizando quem respondeu, ele vai somar os pontos, e aí vai subindo a pontuação, e a pessoa, às vezes, pode descer a colocação dela, e aí, a mesma coisa, só dar um Next e responder ali. Então, para mim, vai aparecer somente as 4 cores, e aí na tela a pessoa tem que olhar e responder. Esse é um jogo que eu já peguei pronto, essas perguntas, mas eu vou mostrar para vocês como que nós vamos criar cada uma. E aí apenas 12 pessoas só 12 pessoas aqui que acertaram, e as outras pessoas colocaram as outras opções. Então, só reforçando, então, tem que ver a pergunta na minha tela e aí responder no equipamento ou em outra tela. Next. Aí sobe um pouquinho. Ó. Quando aparece esse foguinho aqui, é que a Ana foi a mais rápida ali, em vezes seguidas de respostas certas, e num tempo mais rápido. Vai aparecer sempre o foguinho, pode, por exemplo, pode aparecer na frente da Prince. Ela não está em primeiro lugar, mas ela pode ter respondido rapidamente. Onde fica Hydesville? Pode ter essa sequência, igual teve aqui. Na pergunta anterior foi sobre o nome das irmãs Fox. Nessa já dá a resposta também. E aí ele pergunta onde que é o local. Então, você pode criar uma sequência dentro do próprio jogo. Aí ele faz a alteração. Ó. E aí, a última pergunta. E aqui é do Livro dos Espíritos. Eu vou apertar qualquer coisa no meu. A outra maneira sobre como jogar é que você consegue colocar um tempo. Então, ele vai poder acessar esse game entre 10 e 11 horas. Como se fosse você vai propor uma atividade invertida. Então, eu vou pedir para ele fazer o jogo antes do horário da mocidade. E aí você consegue programar essa informação. Eu vou mostrar para vocês também como fazer isso. E aí, aqui, então, é a última pergunta. Então, a mesma coisa, mostra todas as respostas e dá um next. E ele vai dar o pódio. Então, vai aparecer o primeiro, segundo e terceiro lugar. Tem toda essa animaçãozinha. Tem musiquinha. Eu desativo, ele aparece aqui embaixo os outros lugares, o quarto e quinto. E aí acabou. Então, e aí vai falar sobre a porcentagem de corretos. Aqui é mais um relatóriozinho para você ter uma noção de como foi a atividade. Essa foi aqui a atividade, então, que eu escolhi para vocês. Fecha aqui. E aí eu posso ver, eu vou fazer, então, sobre essas perguntas de Kardec. Eu posso clicar aqui em Show Answer. Isso é só quem vai disponibilizar o link, o código para as pessoas jogarem. E aí ele vai aparecer todas as respostas, quais são as respostas certas.
Você olha todas, e aí você pode vir aqui e esconder. Você consegue editar. Então, você consegue aqui para editar um pronto de alguém, você tem que duplicar ele para poder ficar como se fosse seu, para não modificar o que a pessoa fez. Então, é só vir aqui, duplicar, que aí aqui você consegue criar, aumentar o tempo, vou colocar 60 segundos, 120 segundos, 240, isso aí é tudo, você consegue fazer essa organização, e aí a questão de pontos, você também consegue aumentar aqui. Você pode também, aqui é somente uma resposta certa, mas você pode também escolher a opção de mais de uma resposta certa. Esse é relacionado ao que a gente fez. Então, eu posso pegar um pronto e editar conforme a minha necessidade. Esse é o primeiro passo, aí vem na segunda questão. Acho que só tem aqui. E aí você vai fazer isso em todas as outras questões, vai aparecer sempre aqui do lado. O site que vocês entraram, né, é kahoot.it, é só para jogar. Então, para vocês criarem um, deixa eu lá só abrir minha tela aqui. Fecha aqui. Certo. É só você entrar em kahoot.com. Então, é Kahoot, a mesma coisa, .com. E aí, essa é a tela inicial. E aí, você vem aqui, faz Sign Up, que é você, então, criar o seu cadastro. E você vai colocar como um professor, como estudante, pessoal ou profissional. Vai ser ao seu critério. O que você colocar não vai modificar ali, mas é só uma questão de gráficos para eles serem um controle. Então, eu coloco como professor, e aí ele vai colocar como escola, como uma empresa, administração de uma escola. Você coloca a opção que você quiser, isso não vai modificar o seu cadastro. E aí você tem opções de entrar com a sua conta Microsoft, sua conta Google, ou criar aqui uma conta com um e-mail seu, qualquer que você queira, Yahoo, iCloud, o que for mais fácil, e aí você cria uma senha. Então, você tem essas três opções, Microsoft, Google ou qualquer e-mail. Feito isso, vai aparecer, então, aqui essa tela, que é a inicial. Vai ter algumas informações novas aqui, sempre vai aparecer. Eu já criei um aqui para o DM, a gente já fez, e aí sempre vai vir aqui outras informações. E aí, Alisson, eu quero primeiro ver o que eu tenho disponível. Então, você vem aqui em Discover. A mesma coisa, vai sempre aparecer em inglês, conforme eu falei. Ou o que você pode fazer? Clicar com o botão direito, vir em traduzir para português, e aí ele vai fazer a tradução da página sua. Então, fica ao seu critério. E aí vem aqui descobrir, e aí você coloca qualquer tema que você achar pertinente. Então, tá, espiritismo. E aí vai aparecer várias opções. Então, espiritismo básico, espiritismo. Tem N opções. E aí você vai clicar em cima de uma. E aí você vai ver se aquele é o que você espera, se é o assunto pertinente. E aí você pode usar isso. É isso. Eu quero falar, então, sobre o codificador do espiritismo, saber um pouco das obras e tudo mais. E aí vem aqui a opção Play, que é jogar. Então, você dá um play, e aí é onde eu falei que nós temos aí duas opções, né? Então, o que eu usei para vocês é o Teach, que é quando aparece ali, aparece na minha tela e o aluno joga do equipamento dele, ou tem essa outra opção agora recente, essa que é a mais comum do Teach, que é essa outra opção recente, que você programa aí o dia e o horário.
tá? Então, é a diferença, você pode colocar para gerar um apelido automático ou não, se você pode colocar para embaralhar as perguntas ou não, isso tudo aí é o critério da pessoa que vai estar gerenciando o jogo. Eu vou aqui na modalidade normal, que é o Teach, que é o que a gente acabou de fazer, vai abrir uma outra janela sempre, e aí aqui vai ser sempre várias opções. Eu não mexo nada disso, eu deixo da configuração que vem, e aí tem duas opções. Eu tenho o jogo individual, cada um com o seu equipamento, ou eu tenho um jogo aqui de times. Eu usei com vocês o clássico, mas eu poderia ter usado também o mode, mas aí teria que a gente aglomerado, e é tudo isso que nós não podemos nesse momento. E aí vem então para o clássico, e aí é toda aquela tela que apareceu para vocês. Então, vai aparecer aqui o código, vai aparecer o site, o código, pode jogar pelo celular, pelos aplicativos, é só fazer o download, e aí vai aparecendo aqui, conforme as pessoas forem entrando com esse código, vai aparecendo aqui os jogadores. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como criar um. Eu vou fechar essa tela aqui. Eu vou vir aqui na página inicial, então, eu não quero olhar automaticamente, eu quero criar o meu. Então, lembrando que você pode vir aqui e colocar em português, ou então pode manter na língua oficial. E aí vem aqui em Create, você vai criar um novo Kahoot. Tá? Então, aqui é algumas opções de templates. Template é a tela ali inicial. E aí tem várias formas de eu criar esse jogo. A gente jogou o tradicional, tá? Que é aquele de escolher uma das alternativas. Tem a opção de fazer ali por desenho, então vai aparecer uma informação e a pessoa faz um desenho. Tem a opção de colocar todos os quadrinhos ali. É que quando eu clico agora para colocar uma opção, eu não consigo mudar igual o Mentimeter. Lembra que eu poderia fazer aquelas mudancinhas no canto? Então, quando eu faço uma, eu tenho que ir ali até o final. O que aparece aqui, ó, essas coroinhas quer dizer que é a versão paga. Então, a gente não consegue criar esses três, porque é da versão paga, e aí tem os planos que você pode fazer para assinar. É só vir aqui upgrade now, e aí não são planos caros. Se for pensar em questão de dólar, tudo acaba ficando um pouquinho mais caro, mas tem o plano Pro que você vai pagar R$ 3, $3, né, por mês, e aí você multiplica por 12, que é um plano, ele vai te cobrar o valor anual. Tem o prêmio, que aí tem mais recursos e mais informações que você pode utilizar. Você vai pagar $6 por mês durante 12 meses, ele vai te cobrar ali os $72. E aí também tem esta opção, que é o que geralmente sempre vem com promoções, que ele custaria $9, porém, nesse período, ele está cobrando apenas 6 e ainda dando 4 meses grátis, gratuitos. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, ele vai ficar bem mais barato aí, para você ter todo o acesso à plataforma e fazer o que você bem achar interessante. E aí, então, voltando aqui, eu vou fazer um new Kahoot, eu vou criar o básico e o normalzinho. E aí, é essa tela de criação. Aqui, eu vou colocar a minha pergunta, então eu já tenho, separei algumas perguntas aqui. Então, eu coloquei as pessoas na França em meados de 1848 e 1855, como se divertiam. E aí, eu posso vir aqui, então, colocar um tempo. Eu acho que aqui eles vão gastar 30 segundos. Eu posso controlar, então, a questão de pontos. Tá? Então, quem responder mais rápido pode chegar até 2.000 pontos, e não só 1.000. E aí eu posso vir aqui e colocar as minhas alternativas. Então, eu vou ser mais... Eu já criei aqui para ser mais rápido. Para a gente poder ganhar um tempo.
Eu grifei embaixo, porque vai que eu erro para passar a informação para vocês. E aí eu vou colocar a alternativa correta. Eu só vim aqui e clicar. Ele automaticamente salva. É uma nuvem, então automaticamente tudo que nós fizermos, ele já vai salvando aqui, no caso aqui como rascunho. E aí eu tenho a opção de, em vez de colocar palavras aqui, eu posso colocar, então, imagens. E aí eu faço um upload de imagens no caso, do computador. Fica, então, a critério de vocês. Feito isso, eu posso colocar uma imagem aqui ou deixar em branco. Eu já separei imagens aqui também. Então, eu vou pegar essa primeira, que foi dessa primeira pergunta, vou arrastar direto aqui e colocar. Posso fazer dessa forma, ou eu posso vir aqui, upload de imagem, vai abrir essa tela, que é do meu computador, e aí eu coloco a imagem ali também. Tem, aqui, no caso, eu poderia fazer algumas modificações, só que é na versão Premium, então eu não consigo, que é aparecendo algumas imagens aleatórias, em mosaico, assim, da própria imagem, para não aparecer tudo de uma vez e a pessoa responder direto. A gente pode fazer isso, mas é só na versão, então, Premium. Feito isso, então, eu já fiz aqui minha pergunta, coloquei uma imagem, coloquei as minhas respostas, selecionei a resposta certa, ponto. Eu venho aqui, então, adicionar question, então eu vou adicionar uma outra pergunta. A primeira eu estou criando lá dessa forma. E aí eu posso vir aqui e modificar as formas. Lembrando, tudo que vem como com a coroa é uma versão paga. E aí eu posso fazer no Kahoot gratuito o jogo que a gente fez de selecionar dentro dessas opções, ou então somente true or false, que é verdadeiro ou falso ali, que a pessoa sempre vai ter só duas opções. Eu vou escolher novamente com 3, vou fazer o mesmo processo, e aí eu coloco, então, aqui embaixo, as alternativas, e aí aqui, eu só vou utilizar 3 delas, eu não vou colocar 4. Mesma coisa, eu seleciono a resposta certa, venho aqui, upload de imagem, seleciono a imagem que eu quero, faço a mesma modificação, posso modificar o tempo, que essa aqui eu quero que, como é muito fácil, eu vou colocar somente 5 segundos. E aí, eu não vou colocar a última opção, porque eu só tenho 3 aqui nesse exercício. A mesma coisa, crio a minha última pergunta, nesse quiz eu vou fazer somente 3. Alternativas. Posso colocar 4 novamente. Só dando uma embaralhada aqui. Mesma coisa, upload de imagem. Vocês viram que eu fiz o upload por aqui, ou eu posso vir na minha área de trabalho, puxar aqui a imagem, selecionar o Kahoot e soltar, que automaticamente ele vai aparecer aqui. Feito isso, então eu criei as minhas 3 perguntas. Lion aqui, antes que eu esqueça. Criei minhas 3 perguntas, é só isso. Eu venho aqui em Done, que é finalizar. Formação, vou colocar só esse título. E venho aqui em continuar. Eu criei aqui, quem um dia quiser usar essas mesmas perguntas no estudo, é só pesquisar pelo formação, que aí vai aparecer lá. Então, a partir do momento que eu crio, não é só meu, vira aí do mundo. Tá? E aí, finalizei, então, a minha atividade. E aí, a gente pode jogar ela agora só para ver como que fica. Então, quem puder aí, mesmo esquema, eu vou pela aqui, porque eu não quero agendar, a gente vai jogar aqui agora. Deixa eu fechar aqui. Vou fechar aqui também. E aí, então, formação vai aparecer aqui. Eu vou direto no clássico. Eu posso aqui modificar apenas 2 jogadores, mexer ali as respostas automáticas. Fica ali a critério de cada um. Deixar a ordem aleatória das perguntas e respostas. Então, caso o aluno, o participante, eu já sei, porque eu já joguei esse, você consegue fazer isso, porque vai ali embaralhar todas as informações. E aí, clássico.
quem puder aí, só para a gente fazer o teste rapidinho, vai entrar no kahoot.it e aí vai colocar o código 251018. Deixa eu ver se eu consigo pelo celular. Olha, tem limite de pessoas? Não, não tem limite de pessoas. Eu posso jogar sozinho ou eu também posso jogar com 100 pessoas. Não temos um limite. É igual município, a gente não trabalha com limites. E aí, só então, para a gente fazer o teste, vou dar um start aqui. Eu vou mostrar para vocês como que fica a opção bloqueada. Então, a partir do momento que eu clico, ninguém mais consegue entrar, porque aí some, então, o código aqui para as pessoas, tá? Mas eu vou seguir aqui desbloqueado. Dou um start. E aí eu quero ver quem foi mais rápido ali, que lembrou das perguntas e que estava sublinhado embaixo para colocar as respostas. Lembra que eu alterei ali o tempo, então essa tem 30 segundos. A próxima é um tempo mais curto, a outra eu não lembro se eu mudei. Mas provavelmente deve ser ali a mesma coisa. E aí, por exemplo, todo mundo que já jogou ainda tem tempo, ele vai finalizar o jogo automático. Igual aconteceu, tinha 8 segundos, ele já finalizou aqui o jogo automático. Aí dá um next, e Lari. E aí a gente continua aqui para a pergunta 2. E eu errei, vou sair do pódio. E aí ele atualiza. E aí a última pergunta, como foram só 3. Temos aí, então, esse eu coloquei 20 segundos. Então, é bem fácil criar ou você pode ir aí no banco de dados do Kahoot. E assim, gente, tem todos os assuntos possíveis, tem todas as línguas que vocês nem imaginam. Então, você pode ali realmente aproveitar ao máximo essa ferramenta. E é uma ferramenta que traz ali um pouquinho de competitividade com os participantes. Eu quero quem fica em primeiro, quem fica em segundo. Tem essa parte que acaba sendo o diferencial desse jogo, mas não é o que a gente tem ali que instigar, mas é uma coisa que a gente depois pode finalizar o jogo e sair para uma discussão, tá? E é bem simples, aí é só finalizar e pronto. E aí é só você sempre, eu criei o meu, é só vir aqui em Kahoots, que aí você vai ver todos os que você criou. No caso, lembra que eu dupliquei aquele lá, ó. Então, ele vira meu, como se fosse meu, e ele vira como se fosse meu, e aí você pode fazer as modificações necessárias. Então, eu já fiz 3 nessa minha conta. Eu posso colocar imagens aleatórias, e quando você coloca uma imagem, você pode fazer uma pegadinha de a resposta, a imagem tem nada a ver com a pergunta, porque aí a pessoa vai ficar ali na dúvida, então você pode criar ali da forma que você achar mais fácil. Alguma pergunta? Sim. Sim. Explica de novo. Então, tem 2 formas de jogar, só para ver se eu também entendi, na verdade. A primeira forma é que você mostrou, que você é o host, você é o coordenador, mostra a nossa tela compartilhada a pergunta, e a pessoa responde com os 4 quadradinhos por cores e formato, aí se alguém é daltônico, ela vai pelo formato, de acordo com o que está vendo na sua tela. Mas também tem um outro jeito em que a pessoa já vê a pergunta e vê a resposta. É isso? Quando a gente joga por nós mesmos. Então, por exemplo, daquela fórmula que eu coloquei de fazer agendado, você vai saber... Isso, você vai ter aqui. Deixa eu pegar um aqui. Mostra, por favor, porque o pessoal está bastante na dúvida quanto a isso. Informação. Vamos jogar. Eu vou colocar isso. Hoje é dia 11. E aí eu vou colocar
Vai ser só de hora em hora, não consigo ser... Vamos ver se eu consigo... Não, ele não vai me deixar, porque já passou. Seria 9 horas. Esse aqui é como se eu criasse uma sala para jogar. Por exemplo, programar esse jogo. Aí eu vou mandar esse código aqui para as pessoas, só que elas só vão poder jogar no horário que... Não. Essa função é nova, é por isso que até eu tenho dúvida nisso. Mas eu acabei de ler aqui, então é mais fácil eu entender. Você cria a partir do momento... Vou até voltar aqui a tela. Opa. Então, eu venho aqui em Play. Eu descobri essa função apenas hoje. Eu usei essa semana, não estava disponível ainda, pelo menos minha conta, que é gratuita. Então, eu descobri ela hoje. Eu vou criar um novo. Então, a partir do momento que eu crio um aqui, eu tenho que colocar o horário que vai finalizar. Então, deixa eu só... Por exemplo, os jogadores devem concluir antes de hoje, 10 horas da noite. É como se eu desse uma tarefa para eles. E aí eu crio essa função, essa atividade, e aí vai aparecer essa tela aqui para mim, e aí eu compartilho esse código com eles, com essa senha. E aí cada um pode jogar. Eu vou mandar... Vou mandar aqui para vocês. Mandei no WhatsApp. Eu posso mandar aqui no Meet também, né? Mais fácil. Sim. E aí a gente descobre essa parte juntos, e aí é só vocês entrarem nesse link. E aí é um desafio que eu mando pro meu participante. E aí a pergunta vai aparecer na sua tela, e a resposta você também vai escolher na sua tela. Essa é uma maneira mais fácil até, então, do que da outra maneira que eu falaria para vocês. Então, tem como eu fazer esse jogo aqui aparecendo dessa forma. Eu vou até anotar aqui no meu... para eu não esquecer. E aí é só vocês jogarem ali, vai aparecer as informações, provavelmente vai aparecer aqui para você, no caso vai aparecer para mim, a pessoa que respondeu esse quiz. Só não vai ter aquela questão do pódio, porque está jogando individualmente. Tem sim, mas aparece... Ele aparece... aparece a última tela aqui. E aí eu preciso só descobrir o que aparece para mim aqui. O carro passando. Apareceu aqui. Então, apareceu quem não finalizou ainda, quem está jogando, então a gente consegue ter esse controle aqui. Aparece a quantidade de acertos. Então, ele acaba sendo até dessa maneira mais fácil para quem tem apenas um equipamento. Então, temos aí as duas maneiras. A outra maneira que eu falaria é para a pessoa jogar por conta, que é ela abrir o aplicativo ou o site, escolher qualquer um e jogar sozinha, que é uma opção também. E é o que, para vocês que não conhecem a plataforma, quem não conhece, na verdade, para treinar e conhecer ela, escolhendo esses jogos aleatórios e conhecendo por si só. E aí você pode, então, ter um resultado aqui do seu relatório de quem fez, como foi e o desempenho. Ainda mais de acordo com as perguntas aqui, também te dá um feedback bem legal. E aí fica a critério de cada um. Eu não sabia dessa função, né? Eu não conhecia, e eu só acabei descobrindo aqui junto com vocês mesmo. Eu abri mais cedo, não tinha,
e tá aqui. Então, quem fizer o cadastro depois, me fala se deu certo, se aparece também para vocês, só para saber como é. E quem faz o cadastro inicial, ele dá 3 passos, que é, primeiro você jogar, segundo é você criar um Kahoot, criar um jogo, e terceiro é criar um grupo. Eu não criei o grupo ainda aqui, então é porque não é uma coisa que eu tenho interesse nesse momento, mas vocês podem criar, que é vocês convidarem depois ali o grupo, por exemplo, o grupo da mocidade. E aí você vai adicionando os Kahoots aqui para deixar já salvo. Depois você consegue adicionar os membros também da sua mocidade para criar uma sala mesmo para vocês jogarem sempre. Certo? Alguma pergunta? Tem umas no chat lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir primeiro. Se você copiar esse link aqui, todos nós jogamos visualizando tudo. Sim, esse último, né? Agora eu não sei quem que escreveu, porque tá eu e o Fih logado com a mesma. Isso, a Princesa respondeu aqui para Raquel. Para jogar tem que colocar. Opa! No celular para jogar tem que colocar o endereço no navegador, pelo aplicativo somente montar. Isso no celular o aplicativo ele tem uma visão diferente do celular, então tem um quadradinho que fica bem no meio, que é para você já clicar ali e colocar só o código, e aí dos lados vai ter essa mesma visualização aqui, que é para você procurar um ou criar um, você também consegue criar pelo celular. Sim, tem um banco de questões ao Discover aqui, o Descobrir. Então, você pode encontrar ali infinitivos, né, Kahoots para poder jogar, tanto em português, inglês, espanhol, sobre futebol, jogos, espiritismo, e aí fica a critério. Então, a gente vai começar falando sobre espiritismo, mas de vez em quando a gente vai jogar sobre futebol, música. Eu não mostrei uma função, em vez de colocar a imagem, desculpa, eu esqueci disso. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui, consigo. Em vez de eu colocar a imagem, eu consigo adicionar question, mesma coisa. Eu consigo colocar um link do YouTube. Do Brasil, não. Essa é a página do YouTube. Vou pegar isso aqui. Então, eu só venho aqui, link, YouTube Link. Eu coloco e eu seleciono a parte que eu quero que comece nos 30 segundos e termine nos 50. Então, ele vai começar direto no 30 e vai terminar nos 50. Então, na hora que eu colocar para jogar, ele vai dar diretamente essa quantidade. É que agora eu teria que responder. Só vou entrar eu para ir mais rápido para mostrar para vocês como que fica. Que você também pode trabalhar com vídeos. Só para mostrar, então. Apareceu aqui 4 perguntas, porque eu acrescentei aquela. Então, como serei só uma pessoa, acaba sendo mais rápido. Tudo também depende do tempo que você coloca lá, então você pode realmente diminuir bastante. E aí, a última.
é essa que eu acabei de criar. E aí vai tocar o vídeo do tempo que eu coloquei. Então, para começar nos 30 até o 9 ou 50. Como eu coloquei um tempo, como eu coloquei um tempo reduzido, era só aquela introdução. Então, você vai determinar o tempo ali do seu vídeo, e aí ele vai tocar aquele período, e aí ele para, e aí começa a contar o tempo para responder. Então, até onde? Não vai deixar. Até onde você tem que colocar o tempo ali, e aí o tempo do vídeo. Então, primeiro ele vai começar a contar o tempo do vídeo, para depois começar a contar o tempo que você colocou de limite de resposta. Então, não, você pode colocar um trecho de 1 minuto, e ali a pessoa ter 10 segundos, 5 segundos para responder. Vai ficar ao critério de quem está criando. Então, existe também vários jogos ali de música, e aí vai tocar sempre um trechinho da música, e aí vai aparecer na resposta. E só para comentar, né, o grande objetivo não é a competição, é fomentar essa dúvida. Acho que a Bruna colocou ali, a Tati também colocaram várias formas como elas usam, inclusive a Bruna mandou uns links, tanto aqui no chat quanto lá no WhatsApp. Então, isso que é legal dessa construção, a gente faz em conjunto, mas deem uma olhada lá, que tem muitas ideias interessantes ali no que elas colocaram. Até para usar na pós-graduação, lá como ela colocou. Na função não tem limite de respostas. Sobre a quantidade de perguntas, ele não me dá um limite. Eu já vi várias pessoas colocando 20, 30 ali, vai depender qual que é o objetivo. Então, ó, eu estou colocando aqui, ele não me dá nenhuma informação. Ah, tá faltando, você tem só mais 2, você tem mais 3. Não, você pode colocar quantas perguntas você quiser. Tá? Então, aparece tudo aqui, como se eu tivesse criado ali aí 30 perguntas. Tá? Só mais ver. E Só para uma coisa interessante também, Ali, é assim, né? As duas formas são bem bacanas de trabalhar. Vou dar um exemplo, por exemplo, na forma como o Alisson apresentou. Você está lá dentro do seu horário de mocidade e você quer fazer um estudo guiado com essas perguntas também. Então, o dirigente da mocidade projeta isso na tela, né, e vai fazendo, né, uma discussão e vai liberando as questões na sequência. Então, são formas diferentes de trabalhar que vale muito a pena. Claro, tem essa questão de ter que duplicar a tela, abrir duas páginas, ou ou ele tem um celularzinho e um computador, tal, então isso vai depender muito da mobilidade. Mas vale muito a pena. As duas formas são bem úteis. Certinho, qualquer dúvida vocês podem mandar lá no Kahoot, ou qualquer coisa vocês também podem criar, responder um forms que tem lá no Padlet para a gente poder responder com tempo. Eu acabei estourando um pouquinho do tempo, e aí eu passo a voz e a palavra e a apresentação para a Príncia, que vai dar aí mais algumas ferramentas para a gente poder utilizar. Até já. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, hoje à noite ficou a noite de jogos aí, né? O Ali mostrou essa ferramenta aí super legal, e a gente ainda vai ver mais algumas opções, né? Então, eu vou falar com vocês sobre o Gartic e o Stopwatch. O Gartic é como se fosse uma imagem em ação, assim, né? E o Stopwatch é um stop. E a gente vai ver aí como que a gente pode usar, né? Como que a gente pode colocar isso a nosso favor, assim. Né? Então eu vou abrir para vocês verem. Eu vou usar aqui o Padlet. Vou só compartilhar minha tela, né? Porque senão vocês não vão ver. Então eu abri aqui o Padlet, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui
que a gente já incluiu aqui o conteúdo, né? Os materiais de hoje. E aí, entre esses conteúdos aqui, estão os links, né, para acessar essas ferramentas. E, além disso, tem os tutoriais aqui também, né? Então, eu vou acessar primeiro o Gartic aqui. E aí a gente vai ver como que ele funciona. Aí é o seguinte. Vocês estão vendo minha tela certinho? Tá? Sim. Aí é o seguinte. Vocês estão vendo que eu estou logada aqui, né? Quando eu mandar o link para vocês, se vocês já tiverem uma conta, né? Vocês podem logar na conta de vocês e entrar, ou vocês podem jogar como jogadores anônimos. Quando a gente joga, a gente costuma sempre entrar como anônimo, porque na verdade muda algumas coisas, né? Você tem a opção de salvar algumas personalizações que você quiser, mas na verdade você vai criar a sala aqui, e aí a gente vai jogar na hora, né? Então eu vou mostrar para vocês essa opção, mas depois, se vocês quiserem, a gente vai deixar o link lá, né? Então, se vocês quiserem fazer o cadastro de vocês também no site, né? Aí vocês vão ver que tem algumas opções, mas na verdade não muda muito. Então, eu prefiro entrar por aqui mesmo e a gente jogar. Eu estou logada aqui, mas né, não muda quase nada. E aí, uma dica também, né? A gente costuma, no nosso grupo, né? Quando a gente vai jogar, tanto o Gartic quanto o Stop, né? O que a gente faz? A gente sempre costuma abrir uma chamada de vídeo, né? Ou no WhatsApp, ou no Meet mesmo, né? E aí a gente consegue ir interagindo, né? Então a gente vai jogando e vai conversando, né? Então isso é uma boa ferramenta para promover também essa confraternização, né? Entre os membros de um grupo e tal. Além disso, né? A gente pode usar como ferramenta, como parte de um estudo, por exemplo, né? Então vocês vão ver que a gente pode incluir um tema que a gente achar interessante e tal, a gente vai poder colocar itens que tenham a ver com esse tema, né, e tudo mais. Para a gente entrar aqui então, né, como eu já estou logada aqui, né, então já está o meu nick aqui, que o Ali já falou, né, o que é. E aí, se eu clicasse aqui, eu poderia entrar em uma sala que já está pronta, né, que alguém já criou, e aí eu poderia escolher por um tema que eu quisesse, né. Eu busquei, não achei salas com conteúdo espírita, assim, né? Tem salas com outros conteúdos, assim, então, por exemplo, jogos, séries, né, coisas assim. Mas se vocês quiserem, vocês podem criar a sala de vocês, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então, e aí é onde a gente pode usar com essa finalidade, né, de fazer parte de um estudo, ou mesmo se a gente quiser só interagir entre as pessoas, né? Então, se você entrar aqui em jogar, você vai entrar na sala de alguém e aí você vai conseguir jogar também. Mas a gente não vai fazer isso, né? A gente vai entrar aqui nas salas, né? E aí a gente vai vir aqui em nova sala. Aí a gente vem aqui em cima, criar tema. Aí a gente vai abrir esse painel aqui, né, de opções. E aí a gente vai poder, dentro disso, criar a nossa própria sala, né, para a gente jogar e ver como que funciona. Aqui entre os temas, você coloca selecionar um tema, né? Muito provavelmente não vai ter o nosso tema aqui. Tinha uma opção outros aqui, mas ela não está aparecendo mais para mim, não sei por quê. Então a gente vai colocar um tema X, né? E aí a gente vai colocar as nossas palavras e aí a gente vai jogar para ver como que funciona. Então eu separei aqui, vou olhar aqui pelo meu celular para ficar mais rápido, uma sugestão de palavras, né? Porque para a gente poder criar uma sala, a gente precisa selecionar 50 palavras. E aí, como que funciona o Gartic? Quem já jogou aqui o Gartic ou o próprio Imagem em Ação, né? Sabe que a gente, na hora de jogar, a pessoa vai ser por ordem aleatória, né? Que ele vai escolhendo entre os jogadores quem vai ser a pessoa que vai desenhar naquela rodada.
Então, aí a pessoa que for desenhar naquela rodada vai aparecer duas opções de palavras, né, para ela, e ela vai escolher uma palavra que ela achar que é melhor, né, para ela desenhar, e aí ela vai desenhar essa palavra e as pessoas, os outros jogadores, vão tentar adivinhar o que significa aquele desenho, né? Então, a gente precisa, para criar essa sala, a gente precisa, então, esse tema, né, a gente precisa ter 50 palavras que eu já separei, né, para a gente ir mais rápido aqui, mas eu vou incluir todas elas aqui, e aí a gente vai jogar uma rodada para a gente ver como que funciona. Então, vamos lá, né? Agora vai ser uma parte meio que vocês vão, eu vou incluindo elas aqui, então, até se o pessoal tiver já falando alguma coisa, ou tiver alguma pergunta e vocês, Ali ou Felipe, quiserem ir comentando no meio, não tem problema, eu não tenho muito o que comentar aqui agora, eu vou só incluindo as palavras aqui. Ah, tem um fato, né? Eu testei mais cedo, criei uma sala, e aí se eu criar a sala e eu estiver na sala, essa sala ela fica ali por um tempo, né? Mas se todo mundo, se a sala não tiver com ninguém ali, né, nessa opção anônima, então a sala fecha e depois você vai ter que criar outra sala. Então foi isso que aconteceu comigo, né? Eu não salvei a minha sala lá. E aí a gente vai então criar essa sala aqui agora. Mas aí só explicando para vocês, quando vocês criarem por essa opção, né, anônimo, vocês vão criar a sala e jogar na hora. Vocês não podem, por exemplo, criar a sala muito mais cedo e deixar e compartilhar o link, depois vocês forem entrar nesse link, ele não vai estar funcionando, né? Então tem isso aí. Então eu vou incluir as minhas palavras aqui, né? Um conselho que eu dou é fazer igual eu fiz e a Princesa fez. Já separa as palavras ou as frases que vocês forem utilizar, deixa salvo num bloco de notas ou num caderno anotado, e aí na hora que você for criar, você só coloca lá, que aí você não perde tanto tempo. Porque é bem assim mesmo, você precisa criar a sala na hora mesmo, alguns minutos antes. Então, mas não demora tanto não. Se você já tiver com esse conteúdo separadinho assim, né, não demora muito não. Dá pra gente fazer isso. O bom é que vocês já estão vendo as palavras, né? Então vocês vai ficar mais fácil na hora de desenhar. Ou não, né? Aqui eu selecionei palavras aleatórias que tenham relação com o espiritismo, né? Mas, como eu falei para vocês, vocês podem criar essas palavras, né, de acordo com o tema que vocês forem dar, por exemplo. Ou se vocês quiserem jogar só mais a título de recreação, né? Então eu aconselho vocês a entrarem numa sala que já estiver pronta e aí vocês conseguem também editar o conteúdo que está nessa sala pronta. Então é uma boa aí também, né? Aí aqui, pessoal, aqui embaixo, vocês estão vendo que eu não estou alterando, né? Mas vocês podem colocar como, tipo assim, o status da palavra, né? Se vocês consideram que ela é fácil, médio ou difícil, porque isso também altera a distribuição das palavras na hora dele sortear, porque ele faz um modo aleatório de sorteio das palavras, e aí ele faz essa organização aí, né? Qual foi a última que eu entrei? Eu não estou mudando aqui o status delas, então elas vão ficar todas iguais. Mas vocês podem alterar, colocar os níveis diferentes ali.
Então, a gente vai incluindo uma por uma. Aí, essa ferramenta também, pessoal, vocês vão conseguir usar ela tanto essa versão aqui, né, no desktop, que é a versão que eu estou usando, como vocês podem, também baixar o aplicativo dele também. Ele tem um aplicativo. Quando vocês entrarem no site, aí vocês vão ver que no próprio site tem esse link, essa opção, né, para vocês baixarem o aplicativo também. Uma coisa, né, aproveitando que você está digitando as palavras, é que a pessoa vai precisar escrever a palavra da forma como foi digitada. Então, combinem com as pessoas como vai ser, por exemplo, ó, pessoal, vai ser tudo letra minúscula, vai ter acento, não vai ter acento, são palavras simples ou compostas, é uma frase, enfim. Esse contato é interessante para a gente não... Porque às vezes a pessoa fica tentando ali e erra por causa de algum tipo de digitação. Uhum. E aí, vocês vão ver na hora de jogar que quando a pessoa tivesse, quando ela estiver se aproximando da resposta certa, ele vai indicando isso também. Então, às vezes, isso que o Fih está falando, de você ficar, por exemplo, você colocou uma coisa diferente do que a pessoa digitou aqui, então ele vai aproximando a sua resposta, ele vai te falando, ó, tá quente, você tá chegando, né? Então você vai, às vezes, mudando o jeito de escrever, e aí você vai testando, né, até você conseguir acertar aí. Tá acabando, já. Ó, vocês estão vendo que aqui em cima ó, já está aparecendo a contagem, né? Esse item amarelinho e o vermelho são os níveis das questões aqui. Mas como eu coloquei só as faces, né, para andar mais depressa, então a gente tá com 46 ali só nas faces ali, né? Terminando. Bom, já deu, eu não vou nem incluir essa daqui. Então, a gente vai agora salvar. A gente já criou o nosso tema, né? Ah, agora que tá, em onde que tá o link aqui? Tenta filtrar pelo todos ali. Será que eu vou achar ele aqui? Meus temas, né? Ó, então aqui, ó. Ah, que bom, Ali, achei ele. Achei o outro que eu tinha feito. Esse aqui, ó, vocês estão vendo que abriu. Eu vou até mostrar para vocês aqui de novo. Que a gente estava naquela página anterior, né? Então estava mostrando todos os temas. Então aqui é o que eu falei para vocês, ó, vocês vão conseguir acessar os temas de outras pessoas. Então vocês estão vendo que tem temas, né? Salas com temas aleatórios, né? Que vocês podem entrar também, ou nas que vocês mesmos criarem, né? Então você vem aqui em seus temas e aí vocês vão ver o tema de vocês. No nosso caso, a gente colocou esse nome aqui, né? Porque não tinha essa opção aqui, outros genéricos. E vocês estão vendo que abre esse campo aqui de edição também, se eu quiser fazer isso, né? Então a gente vai clicar aqui nessa opção e a gente vai vir aqui. Eu selecionei a quantidade de pessoas. Aí ele tem o Gert, que ele tem essa propagandinha aqui, né? Eu não vi quantas opções eu tava. Eu acho que eu só tava com 10 opções. Então, 15. 15, né? Depois a gente abre uma com... Como é que eu vou tentar abrir ela agora?
Eu vou abrir uma sala com mais pessoas agora. E aí a gente... Só vou ver se eu consigo entrar na nossa sala aqui. Ó, então aqui do lado tem as configurações. Aqui é a pontuação, né, que vocês podem escolher. Então, essa pontuação aqui, ó, vocês podem alterar até 480, começando em 70. Eu vou deixar isso aqui mesmo. Esse item é para vocês deixarem a sala de vocês visível ou invisível, né? O que a gente costuma fazer, né? Às vezes a gente costuma entrar com a sala invisível, por quê? Porque às vezes pode entrar pessoas, né, que a gente não... Tipo assim, a pessoa entrou, viu a sala e entrou para jogar, né? Então ela podem entrar pessoas desconhecidas aí na sala. Então a gente vai colocar aqui 50 pessoas, né? A gente já está na opçãozinha que a gente criou aqui. E aí agora ele vai abrir. Ele só vai abrir esse... Ele está com essa imagem aqui, que é uma propaganda aqui, né? Ele tem isso. Então a gente vai esperar essa propagandinha aqui, não cliquem na propaganda. Bom, aí a gente abriu essa caixinha aqui de compartilhamento, né? Então, se a gente clicar aqui em copiar o link, a gente já vai copiar o link da sala que a gente criou. Aí a gente vem aqui, né? Onde a gente, no nosso caso, a gente vai compartilhar por aqui, mas vocês podem compartilhar. Vou mandar o link no WhatsApp também. A gente compartilha aqui, aí vocês já podem ir entrando na sala para vocês verem como que é. Eu vou abrir o WhatsApp aqui e mandar o link. Ó, e vocês estão vendo que o pessoal já está entrando aqui na sala, né? Eu acho que vai dar para entrar todo mundo na sala. Cris, enquanto o pessoal está entrando, tem uma pergunta no chat falando sobre a sala visível ou não, né, invisível. Só relembrar, então, por favor. Então, aí você clica naquele olhinho, a gente deixou visível. Mas se você colocar no invisível, aí ele vai abrir uma caixinha aí embaixo para você colocar uma senha. Aí você coloca a senha lá e aí você compartilha o link e a senha, porque aí quando a pessoa vai entrar, ela clica no link e aí ela vai ter que colocar a senha e ela entra na sala. Então, se nesse tipo, por exemplo, nessa sala especificamente, eu não coloquei invisível porque eu sei que as pessoas não vão entrar nessa sala, por causa do tema e etc. Mas quando a gente joga em salas criadas por outras pessoas com temas, outros temas, né? É legal a gente colocar essa opção de invisível, porque aí a gente deixa entrar só as pessoas que a gente compartilhou mesmo, né? Então, o pessoal está entrando aqui. Eu vou começar, a gente provavelmente não vai jogar até no final, né? Porque a gente já está com um horário aí, mas eu já vou iniciar aqui para vocês verem como que funciona. Mas aí vocês vão ver o que eu estou desenhando, né? Eu vou deixar passar minha vez, porque aí alguém... Olha lá, se você não clicar em nenhuma das opções, aí você perde a sua vez. E aí ele vai sortear entre outro participante, ó, o próximo ali é a Gavira. Aí ela vai desenhar. Aí, como que a gente vai fazer? Eu vou só subir a minha tela, porque senão não dá para mostrar aqui. Ó, vocês estão vendo que ela está desenhando? X coisa lá, né? Deve ser um mundo ali. E aí aqui, do lado, onde eu estou clicando aqui, ó, é um chat. Então, vocês podem conversar com as outras pessoas. Eita, como assim? Vou ter que entrar na minha própria sala de novo.
Fechou o de vocês? Acho que não fechou, né? Eu acho que alguém é da sala. Isso, mesmo que você saia, continua Uhum. funcionando. Alguém herdou a sala, né? Vai desenhar. Vou esperar acabar minha propaganda aqui. Ó, então é o seguinte, aqui, ó. Vou ver quanto tempo eu posso ficar inativa, né? Aqui no chat, vocês vão poder mandar mensagens para as outras pessoas que estão participando. Mas se vocês fizerem daquela forma que eu falei para vocês, né? De abrir uma conversa ou no WhatsApp ou no Meet, vocês vão poder ir conversando, então vocês não vão precisar usar o chat, né? Mas se não for o caso de abrir essa conversa por fora, vocês podem ir conversando pelo chat. Aqui nesse campo é onde vocês vão respondendo, ó. Então, agora a Heloísa vai desenhar, né, a palavra que apareceu para ela, e a gente vai colocando aqui. Ó, então, a gente acertou, apareceu nosso acerto aqui. Aqui do lado, vocês estão vendo que vai aparecendo esses tiques aqui, né? Aqui é todo mundo que já acertou, né? E os outros que estão tentando. O tema que caiu para ela era amor, né? E a gente conseguiu acertar. A Marina agora vai fazer o desenho dela. E o que mais que eu preciso falar aqui? Nesse ícone, né, a gente consegue tirar o som, e aqui é para a gente compartilhar o link da sala, né, para outras pessoas. Essa barrinha que está descendo aqui é o tempo, né? Como vocês podem ver aqui. Então alguém já acertou ali, o Nelson já acertou. Então, aí basicamente é isso, né? Aí como a gente configurou lá para X quantidade de pontos, então vocês estão vendo que a gente vai marcando pontos de acordo com o nosso acerto aqui, né? De acordo também, esses acertos também os pontos vão ser considerados a partir do nível de dificuldade também que a gente colocou. A pontuação máxima que a gente colocou foi 120, né? Então, para a gente terminar essa partida, a gente teria que chegar aqui em 120, mas eu não vou fazer isso, porque a gente não tem o tempo hábil para isso, né? Além dessa apresentação que eu coloquei aqui para vocês, lá no Padlet tem tutorial também, deixa eu ver se ele está para baixo ou para cima. Ó, o tutorial deles estão aqui, tanto do Kahoot, quanto do Gartic e do Stop, né, estão aqui. Então, se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem mandar para a gente ou no WhatsApp, ou no link do Forms, ou olhar esses tutoriais aqui que tem também bem explicado aqui como que funciona. Eu vou fechar aqui, só porque a gente já está com o tempo avançado, né? E a gente precisa começar a próxima ferramenta aí, né? Aí, se tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecer no final, né? Se der tempo. Então, eu vou abrir para vocês agora a outra ferramenta, né, que a gente ia ver hoje, que é o Stop. Assim como no Gertic, né, você não necessariamente você precisa logar, né, e aqui ele já te dá até algumas opções, né? Quando você entra no site, você pode logar aqui no site, usando o seu Facebook, ou usando o Gmail, né, ou usando o Twitter aqui. E aí a gente, né, sempre que vai jogar para facilitar e tudo mais, a gente entra como anônimo. Aí a gente abriu aqui e a gente cai nessa tela aqui. Eu vou mostrar para vocês as funcionalidades básicas, né, dele. Para a gente conseguir jogar uma partida, né, para a gente ver como que funciona. Então aqui quando você entra, né, você
Se você não tiver logado, né? Porque se você tiver logado, ele já vai abrir aqui a sua fotinha, né? Ele já vai abrir tudo certinho aqui, né? Mas, aqui você coloca o seu nome, né, o seu nickname, que você quiser colocar, e aqui você consegue editar essas imagenzinhas aqui, né? Se você tiver logado com o seu Facebook, por exemplo, ele já vai aparecer a sua foto, a foto que tiver no seu Facebook aqui. Meninos, depois eu respondo essas perguntas que tá no chat, que vocês estão mandando aí, que agora eu não consigo olhar o chat. Aí, assim como no Gartic também, né, vocês estão vendo até aparecendo aqui, ó, propagandinha aqui, né? Vocês podem jogar sem criar a própria sala. Vocês podem entrar na sala de alguém que já criou essa sala anteriormente, né? Então, vocês conseguem, clicando nessa opção aqui, vocês conseguem jogar na sala de alguém, que aí são temas, né, que vocês podem escolher aí, mas que alguém já criou. Nessa opção, vocês podem criar a própria sala de vocês. Quando vocês abrem aqui, né, então vocês vão conseguir escolher aqui em cima as rodadas, quantas rodadas vocês querem, né? Então vou colocar aqui 4 rodadas. Só para contextualizar vocês, né? Então o stop é aquele mesmo stop que a gente jogava, né? Pelo menos eu jogava, né? Quando a gente era criança, era no caderno lá, né? Que a gente separava as colunas e colocava os temas lá, né, nas colunas, assim, e a gente ia jogando. Então, falava, um adjetivo. Aí dava um tempo, todo mundo escrevia o adjetivo, né, e aí a gente ia, assim, somando pontos. Aqui é a mesma coisa, só que é um formato online, né, então ele propicia para a gente esses momentos de confraternização entre as pessoas da mocidade, ou então uma atividade mais focada, né, que é o que a gente vai mostrar aqui hoje, né, focada no sentido de que a gente pode trabalhar um tema específico. Assim como o GERT, que a gente pode definir entre 4 e 50 jogadores, né, e aí vocês estão vendo que ele já alterou aqui, ó, o tempo, né, porque se a gente tem 50 jogadores, ele vai colocar aqui um tempo mais rápido, né, porque senão a senha nele já aparece aqui, ó. Vocês podem colocar uma senha aqui ou não. No nosso caso, eu vou colocar a senha. Vocês já vão conseguir ver qual que é a senha aí. Depois eu vou mandar para vocês. Aí, o que que a gente vai fazer? Né? A gente vai primeiro, se a gente quiser ficar com algum desses temas que já estão aqui, né, prontos, a gente pode ficar. Não, a gente pode incluir os nossos, né? Então, a gente vem aqui. Essa é a mesma opção que a gente pode usar. Não, no modo jogar a gente vai entrar numa sala pronta, né? Tô pensando nisso agora. Mas a gente vai conseguir pegar essas salas, então, pré-prontas, que a gente vai alterar aqui, mesmo que a gente não for tirar todos os conteúdos, a gente pode tirar só os que a gente quiser, tirar e incluir aqueles que a gente queira, né? No nosso caso aqui, a gente vai tirar todos e vai incluir outros conteúdos, né? Então, a gente vai fazer uma coisa meio mais espírita aqui, né? O mínimo de temas que a gente tem que incluir aqui são 12, né? Então, a gente precisa pelo menos de 12 colunas aí para a gente conseguir criar uma sala. Eu, assim como no outro, né, já separei aqui os meus temas para facilitar o processo, porque também, assim como no Gartic, a gente não consegue, se eu criar uma sala nesse modo anônimo aqui, sem salvar ela, né, a gente tem que criar ela e tem que compartilhar, senão a gente vai perder a sala, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, só para vocês se inteirarem, eu coloquei esse encontro espírita aqui. Aí vocês podem colocar tanto nomes de encontros espíritas ou coisas que tenham em encontro espírita, viu? Só para vocês saberem, já vamos combinar, né? E por isso também que é legal a gente abrir um canal de comunicação extra, né? Porque a gente pode ir conversando, inclusive, dessas regras, né? Com as pessoas, porque vai ter um chat também,
mas por aqui é sempre, a gente conversando é sempre mais fácil da gente se entender, né? Então, fica aí a sugestão para vocês, né? Todos esses conteúdos que eu estou colocando aqui, né, que a gente vai jogar agora, são conteúdos espíritas, né? Só para a gente já combinar aí, né? O próximo, um tema espírita, que aí são temas X, por exemplo, que você usaria no estudo ou numa palestra. Essas são as minhas sugestões. Reino animal, né, que a gente pode colocar aí os animaizinhos que a gente quiser. Aí, pessoal, vocês estão vendo que ele tem um limite de caracteres aqui, né? Então, a gente não consegue adicionar mais caracteres, né? Então, aqui nesse caso, quando vocês virem essa opção, ou a gente pode colocar assim e já combinar com as pessoas o que vai ser, né? Então, por exemplo, aqui, vai ser meu centro espírita né? Vamos supor. E aí todo mundo já vai saber que é isso. Ou a gente pode escrever, né? E aí combinar. E aí, no nosso caso aqui, não vai dar para colocar o E, né? Porque ele não vai caber. E aí, a gente selecionou todos os temas, né? 12 temas que a gente precisava. Aqui nessa outra coluna, a gente vai poder selecionar as palavras que a gente quer que ele inclua, né? Então, se a gente considerar que não vai ter palavra com H, com K, ou com Q, com W, X e Y, e, né, vou tirar inclusive o Z também, para facilitar, aí vocês podem selecionar aqui ou tirar as letras que vocês quiserem, né? Para facilitar ou dificultar o jogo, né? Então, eu vou criar aqui a sala. E eu vou compartilhar. Ele já abre aqui, né? Eu vou compartilhar o link com vocês lá no chat. E a senha é mocidade. Vocês vão entrar na minha sala. Vocês receberam aí, pessoal? Vocês podem entrar. Então, eu vou iniciar. Ó, vocês estão vendo que alguém já usou até o chat aqui do lado, ó. É onde a gente pode conversar com as pessoas, né? Como eu disse para vocês. Então, a gente pode usar o chat aqui. Se a gente quiser desativar o som aqui em cima, aqui é para compartilhar. Então, a gente vai começar. Então, vocês vão colocando palavras com essas letras que estão aparecendo aí. Aí todo mundo inclui as letras aí, né? Aqui embaixo está a barrinha de tempo. Na hora que terminar o tempo, aí ele vai passar para a parte de conferência, né? Ele vai lá e vai voltar. Se você conseguiu completar todas as caixas, né? Aí você clica em stop aqui, né? E para o jogo para todo mundo, né? Igual o stop mesmo que a gente joga manual, né? Então ele vai terminar o tempo aqui. Aqui em cima está a quantidade de rodadas, né? A gente colocou 4, mas a gente também não vai conseguir terminar, né? Essas 4. A gente ainda tem mais uma ferramenta para ver. Então ele deu stop automático porque ele deu o tempo e ninguém conseguiu acertar. Então, reino animal, macaco, Marta, moneira. Então, quais dessas a gente concorda ou não, né?
Se tiver alguma palavra aqui que a gente não concorda, a gente clica em cima dela e a gente vem aqui em avaliar. Aí essa palavra aqui, né, se várias pessoas também denunciarem, vamos dizer assim, né, essa palavra, aí essa palavra vai ser tirada, a pessoa não vai receber pontos por ela. Né? Então a gente vai clicar em cima dela e vai em avaliar. Ou, se tiver tudo certo, né, esperar passar para o próximo. Se todas as palavras estiverem certas, a gente concordar com todas as palavras, a gente só vem aqui em avaliar. E está validado, todas elas estão validadas. Então, todo mundo vai avaliando as respostas, né? Aí aqui, ó, vai aparecendo os cheques, né, de quem já avaliou, né? Para a gente poder passar para o próximo item. E vocês estão vendo aqui, ó, que são 12 itens, né? Então, todo mundo valida os itens. E, basicamente, é isso. São ferramentas bem simples, né, de serem usadas, mas que são muito legais, assim. A gente usa bastante no nosso grupo, tanto grupo de amigos, quanto grupo da mocidade mesmo, a gente usa bastante, que é bem divertido, assim. Às vezes a gente passa algumas horas jogando, né? E aí a gente não vai conseguir ver, porque a gente não vai conseguir terminar todas as rodadas, né? Mas tanto no Gartic quanto no Stopots, vai aparecer no final um ranking, né? Então vai aparecer lá quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro. Aqui é um pré, né? Então a gente vai ver aí a classificação, uma pré-classificação, né? Quantos pontos cada um conseguiu. E aí, se a gente já estiver pronto para começar a próxima rodada, todo mundo clica no Estou Pronto e começa a próxima rodada. Então, basicamente a ferramenta é isso. Eu vou fechar aqui. E provavelmente alguém também herdou a minha sala lá, né? Então, mesmo que a pessoa cair, né? Aqueles outros que continuaram jogando, eles vão conseguir continuar jogando. Vamos ver aqui se tem alguma questão. Meninos, vocês viram alguma coisa também para comentar? Vocês podem falar agora, antes de eu começar o próximo item. Acho que ainda do outro, do GART, que o tempo de resposta dá para programar. Vamos lá. Eu tentei aqui e não consegui, tá? Mas talvez tenha alguma função que eu não saiba. Eu também não... Assim, a forma que eu sempre jogo é aquela, né? Então, eu não sei... Ó, vamos ver aqui de novo, só para vocês verem a questão da... quando a gente cria a sala, então, a gente já tem que... Aqui a gente altera a quantidade de jogadores, os pontos. Deixa eu ver se vai abrir mais algum menu para a gente configurar, mas eu acho que aqui já vai entrar no jogo. Deixa eu só ver. Ou se a gente tem que alterar isso na hora de configurar a saia, já vai entrar direto no jogo. Tem que sair por aqui. Eu não sei onde que é essa opção. Se alguém que estiver vendo souber e puder falar onde que é, ajuda a gente a mostrar. Mas eu não sei onde que é essa opção de configurar o tempo. Eu também não encontrei. Outra coisa que também a Bia colocou é que dá para dar dica lá no Gartic, no cantinho superior lá do desenho. Se ninguém tiver acertado nada, você pode clicar em dica.
Uhum. E dá uma facilitada É, para o mas é pessoal que é fazer. assim, ó, só explicando essa questão da pontuação. Quando você realmente pode dar a dica e tal, mas quando você dá a dica, os seus pontos diminuem. Então, por exemplo, se você está desenhando, quando você ganha mais pontos? Quando a maior quantidade de pessoas possível acerta o seu desenho. Então, se você vai dando dicas, aí vai diminuindo a pontuação. Eu entrei numa sala aleatória aqui, né? E não é minha vez, eu não vou conseguir mostrar para vocês o que vai aparecer. Mas a gente realmente, aqui em cima, ó, aparece um painelzinho que a gente pode dar as dicas que a gente quiser quando nós estivermos desenhando, né? Mas aí entra isso que eu estou falando para vocês, né? Isso, a pontuação, então, ela é quando você acerta e quando alguém acerta o seu desenho. E Uhum. aí, por exemplo, eu quero que acabe rápido, coloca uma pontuação baixa, né, quando tiver menos pessoas é mais fácil. Se tiver muita gente, vai variar muito a pontuação, então vai demorar para chegar em pontuações altas. Outra coisa que perguntaram também no Stopots é onde que estava a letra. A letra fica eu não sei se é um hexágono, não sei, bem no meio em cima. Ela fica bem ali, a letra que é para você usar no stop. Aí eu não consigo nem Onde mostrar. o que a pessoa quer saber, Felipe? Onde fica a letra? Ah, tava vazio. Essa letra? Então, Isso? ela... Oi? Isso aqui? É que Ou você não quando está entra na sala? compartilhando. Ah, tá, verdade. Não vai dar para ver mesmo. Tô igual o Alisson mostrando. Demonstrei que fica fácil. Ele eu acho que é um hexágono, não sei. A letra que você vai ver durante o jogo vai estar bem no meio, bem onde está escrito Stopots ali em cima. O que a pessoa quer saber? A A letra letra para colocar as da jogada. palavras Ah, da durante o jogada. jogo. Então vamos Isso. entrar num jogo aleatório aqui. Aí a Isso. gente mostra. Mais fácil do que criar. Parece que o dela não deu certo, mas pelo menos já dá para saber. Ali onde está Ó, escrito ranking ali, ó. aqui nesse lugar vai aparecer, ó. No celular ele vai ser basicamente o mesmo layout de tela. Ele só vai reposicionar, né? Ó, vai começar o jogo aqui, ó. Ele sorteia. Aí a letra vai ficar aqui em cima, ó. Letra O, por exemplo. Aí a pessoa vai inserindo aqui as palavras, né? Show. Agora, essa questão do tempo no Gartic, realmente eu não sei como que faz. Pronto? Tem mais alguma coisa? Posso passar para o próximo. Bom, então eu vou lá, se tiver mais alguma coisa, a gente conversa, né, depois. Então, só para a gente terminar, né, a nossa última ferramenta, e na verdade é uma ferramenta que eu já fiz uma aplicação dela aqui, só para a gente ver, né, como que a gente pode usar ela, mas eu deixei o link aqui também, e ela é bem simples de usar. Então, a gente vai clicar aqui no link, né, e vai abrir o site do Image Splitter. Image Splitter. E aí ele é bem simples, assim, bem intuitivo, né? Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente pode criar, então, os mosaicos aí, ou quebra-cabeças, né? E aí o pessoal usa para diversas coisas, né? A gente vai usar com uma finalidade aqui agora, mas eu já vi, por exemplo, pessoas usando para criar esses mosaicos aqui que vão no Instagram, né? Então, às vezes, esses mosaicos que o pessoal cria para ficar mais bonito, né? O layout lá das postagens, né? O pessoal cria esses mosaicos, dá para criar com essa ferramenta também. Ou dá para fazer, criar quebra-cabeças, né? Que aí é o uso que eu vou fazer aqui hoje, né? Então, você clica aqui em começar, e aí ela é bem simples mesmo, né? Você vai clicar aqui, ou arrastar já a imagem para cá, né? No meu caso, eu vou clicar. E aí eu vou pegar uma foto aqui do meu computador
e vou abrir essa foto aqui. A foto que eu quero tornar um quebra-cabeça ou um mosaico, né? Aí ele já vai abrir a minha foto. Uma coisa importante, assim, você pode pegar fotos pequenas também, né? Mas no meu caso, eu já peguei uma foto que estava, que ela tá num tamanho maior, assim, né? Até para ela ficar com uma resolução melhor. Então, dependendo do que você quiser fazer, né? Você vai precisar aí de uma imagem com mais qualidade ou menos qualidade, né? Então, geralmente, para o web, a imagem não precisa ter uma resolução super alta. Mas se você quiser, por exemplo, criar um quebra-cabeça que você vai imprimir para usar de alguma forma impresso, aí você precisa de uma imagem com uma resolução melhor, né? Então, essa imagem a gente consegue tanto buscar ela no Google, tanto criar, né? No meu caso, eu busquei mesmo, né? Então, a gente tem essa... Quando a gente entra no Google, né, aqui em cima, ó, tem o Imagens. Aí você vai abrir o Google Imagens, né? Então, no nosso caso aqui, coloquei Allan Kardec, e ele vai abrir todas as opções de imagens de Kardec. Se a gente clicar aqui em ferramentas, a gente consegue selecionar algumas configurações que a gente deseja para aquela imagem, né? No nosso caso aqui, né, a gente pode pegar uma imagem grande, por exemplo, e aí ele vai deixar aparecendo aqui só as imagens que são grandes, né, de tamanhos grandes. Ou a gente pode pegar uma imagem com cores diferentes, né? Então, se eu pegar aqui transparente, ele vai me dar só as imagens que tem o fundo transparente, né? No meu caso aqui, eu vou colocar qualquer cor, né? E aí a gente pode selecionar aqui, né, ó, de quanto tempo é essa imagem, né? Quando ela foi publicada, a gente pode selecionar algumas ferramentas aqui, né? Se você quiser baixar uma imagem da internet. Agora, se você quiser criar a sua própria imagem, né? Aí existem outras ferramentas aí, né? No nosso caso foi assim, né? Eu baixei uma imagem e aí estava com ela no meu computador e subi ela para cá. Aqui ele vai aparecer algumas configurações para a gente, né? Então, essa primeira opção aqui é a opção de dividir a imagem como um quebra-cabeça aqui, né? Ou como um mosaico, né? Se a gente clicar aqui, a gente vai conseguir cortar essa imagem do tamanho que a gente quiser. Então, vamos supor que a gente está com uma imagem X e a gente quer redimensionar, né, ou alterar o tamanho cortar essa imagem para que a gente possa usar, sei lá, como um post de alguma forma, né, a gente consegue fazer isso aqui. Inclusive, mudar o formato aqui, né, de PNG para JPEG ou GIF, né, a gente consegue fazer isso nessa ferramenta. E redimensionar também essa imagem. Então, por exemplo, eu estou com uma imagem aqui desse tamanho, né, de 900 pixels por 900. Se eu quiser diminuir, né, sempre diminuir, eu posso colocar aqui o tamanho que eu desejar, né, da imagem. E aí, se a gente colocar manter a proporção, ela vai sempre manter a proporção aqui. Então, se eu pôr 800 aqui, ela vai manter a proporção de 800 aqui na altura também, né? E aí a gente pode também mudar o formato da imagem e baixar a imagem com esse redimensionamento, né, do tamanho da imagem. Uma coisa aqui, né? Por que eu falei que a gente aqui, ó, sempre vai diminuir e nunca aumentar? Porque se a gente aumentar o tamanho da imagem aqui, ele vai redimensionar essa imagem para um tamanho maior. Só que aí ela vai ficar pixelada, né? Que é quando ela não fica nítida, como está aqui, né? Então, se a gente pegou uma imagem desse tamanho e a gente quiser diminuir, ok. Agora, se a gente está com uma imagem desse tamanho e a gente quiser aumentar, então essa imagem não serve. A gente precisa pegar uma imagem de um tamanho maior, né, para a gente conseguir manter a qualidade da imagem. Então, aqui é bem rápido, né, só para mostrar para vocês que a gente consegue tanto alterar manual aqui, né, o tamanho que a gente quer selecionar dessa imagem, né,
E aí vocês estão vendo que ela está com esses riscos verdes aqui, né? Então, aqui é onde a gente vai conseguir dizer, né, quantas colunas a gente quer. Então, aqui, ó, nas filas, colunas não, linhas, né? Aqui nas filas, a gente vai escolher quantas linhas a gente quer para a nossa imagem, né? Então, se a gente quer só 2, se a gente quer 3, se a gente quer 4 ou mais, né? Aí ele vai produzindo mais linhas aqui, né? Aqui ele chama de filas, né? Então, se a gente quer, por exemplo, essa quantidade, né? Vou pôr mais uma. E aí aqui em cima, nas colunas, é onde a gente vai dizer quantas colunas a gente quer. Então, vocês estão vendo que eu estou mudando aqui, ele está aumentando as colunas, aqui as colunas, né? Ou diminuindo. Ó, 2 só. Aí, o que a gente vai fazer, né? Depois que a gente selecionar o espaço que a gente quiser, a gente vai clicar aqui em cortar imagem. E aí ele já vai fazer o corte dessa imagem. E eu vou mostrar para vocês que é bem bacana, que ele já deixa, inclusive, bem separadinho, assim. Vocês estão vendo que ele já baixou uma pasta aqui, ó. Então, eu não preciso clicar aqui, só se ele não fizer o download automático aqui. Mas ele provavelmente vai fazer. Então, ele colocou aqui para mim, ó, uma pasta zipada aqui, que no meu caso cai nos meus downloads, né? Essa pasta zipada é para diminuir, né, para compactar o tamanho da pasta, né? Aí quando a gente vai usar pastas que tem esse zíperzinho aqui, ó, a gente precisa vir aqui no extrair e aí a gente extrai onde a gente quiser o conteúdo dessa pasta, né? E aí vocês estão vendo que legal, né, que ele já faz já até numera, né, as imagens para a gente cortadinhas aqui. Então, se a gente, por exemplo, quisesse colocar no Instagram, né, essas imagens, né, a gente ia conseguir já colocar elas certinho, porque tem inclusive a numeração aqui, né? Aí eu queria mostrar para vocês o que a ferramenta faz é isso, né? Aí eu queria mostrar para vocês um possível uso, né, para essa ferramenta. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no Jamboard, né? E aí eu incluí uma atividade, né? Que pode ser, no caso, um quebra-cabeça. Então, esse é o Jamboard que eu usei aquele dia. E aí eu incluí aqui uma atividade que pode ser o quebra-cabeça. Então, o que o pessoal vai fazer, né? Eles vão organizar a imagem aí, né? Conforme quebra-cabeça. Eles vão fazer isso. Aqui está uma imagem pequena, né? Mas a gente pode pegar uma imagem maior aí. Então, por exemplo, isso é uma atividade, né, de um tema X que a gente pode fazer, né? Então, isso a gente já conseguindo linkar uma ferramenta com a outra aí, né? Fica aí essa dica. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Mas a ferramenta basicamente é isso, assim, ela é simples, mas ela é bem funcional, né? Então a gente consegue usar ela para uma coisa bem específica, assim, né? O pessoal está falando aqui sobre aplicativo. Eu não sei se tem um aplicativo. Alguém mandou um link aqui. Eu posso clicar nesse link? Pode. É outra ferramenta, né? Isso, é uma outra ferramenta que também faz esse fatiamento. É que eu não usei, por isso que eu coloquei lá. Achei esse, mas não sei como funciona. Eu só encontrei pesquisando também. O Imagem Splitter, eu acho que não tem o aplicativo dele. Não sei se tem. Eu vou... Mas se eu encontrar o aplicativo dele, eu coloco o link também. A gente coloca o link no Padlet, né? Mas ela é bem útil, né? Nesses casos. Acho que não tem, né? Nenhuma pergunta.
Bom, basicamente era isso, né, que eu queria mostrar para vocês. E aí, só para a gente terminar, eu vou compartilhar com vocês a tela de novo, só para mostrar para vocês uma outra coisa, né, no Padlet. A gente entra lá no Padlet, né, e aí vocês vão ver que a gente incluiu algumas outras colunas aqui, né. Então, aqui a gente vai incluir alguns materiais extras, né, então, conteúdos que às vezes a gente não falou, mas que são legais também. Então, a gente vai tentar alimentar, né, esse Padlet de mais conteúdos, né, para que isso seja uma fonte de conteúdo para a gente. E aí, aqui a gente já incluiu aqui um repositório aqui, né, com ideias aqui. A gente vai colocar as criações da Bruna aqui, né, que ela mandou lá, eu não vi se mais alguém mandou, mas ela mandou os Kahoots dela, né, a gente pode colocar aqui também. E aí a gente vai incluindo aqui o que o pessoal for mandando, porque é uma forma da gente compartilhar, né? A gente vai ver se a gente consegue abrir para vocês próprios incluírem, mas se não, vocês podem ir mandando também, que a gente vai incluindo aqui. Então, é uma forma da gente compartilhar ideias aí, trocando, né? Mas, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. São ferramentas, assim, que a gente está vendo aqui, né? Nesse sentido, nesse contexto de estudar elas, né? Para aprender como que elas funcionam. Mas vocês vão ver que elas são muito simples de serem usadas, são muito funcionais, assim, a gente consegue... Se a gente dá uma mexida lá, a gente consegue pegar o jeito bem rápido, assim, e é muito divertido mesmo. Assim. Eu falo por experiência própria, né? Eu gosto bastante, né, desse tipo de ferramenta, e para mim é super legal. Eu uso tanto para coisas espíritas aí, quanto para me confraternizar com os meus amigos, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Mas era isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradecer a vocês, né, pela paciência até esse horário do sábado, mas foi muito bom. Sempre feliz pela oportunidade. Muito legal. Gente, muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, o grupo do WhatsApp, por enquanto, vai ficar disponível. Eu coloquei agora lá um caça-palavras, né? Perguntaram, eu peguei um que foi usado na formação que a gente fez. Existem outros, tá? É só pesquisar na internet para fazer caça-palavra. Mas é isso. Nossa intenção, então, foi oportunizar o contato com as ferramentas. Você vê, tem coisas que nós também estamos descobrindo no decorrer das coisas. Tem ferramentas que vocês usam muito melhor do que nós e já estão colocando ideias lá. Eu acessei o Padlet agora, dá para vocês colocarem atividades ali no repositório de ideias, é só clicar no maisinho, bem abaixo onde está escrito repositório de ideias, tem um mais. Clica lá, faz a sua publicação. Eu tenho vergonha da minha atividade, eu acho que ficou mal feito. Não importa, o importante é a ideia. E, não, mesmo assim eu não quero postar a minha atividade, mas não deixa a gente sem saber a ideia criativa que você teve para usar, né, as ferramentas que a gente apresentou. Tá bom? Então, só digita lá, fala assim, tive uma ideia, fazer uma atividade assim, 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 já tá ótimo. O importante é a gente compartilhar nosso conhecimento e fazer as coisas crescerem e aumentarem, tá bom? Muito obrigado. No começo, eu já agradeci bastante gente. Vou fazer uma repetição breve agora com mais gente, né? Então, agradecer primeiramente a FEB e a FEDEF, que disponibilizaram essa formação para a gente inicialmente, para a gente poder multiplicar. Fizemos um condensado, foi o que deu para fazer em 4 dias. Pegamos as principais ferramentas, existem outras, mas foi a forma como a gente conseguiu, né? Agradecer a USE, agradecer aos participantes, todos vocês que estão aqui conosco, como disse no começo, que aceitaram participar dessa jornada de 4 dias com a gente, mas também fazem uma jornada muito maior no trabalho com as mocidades e casas espíritas. Eu vejo que tem presidente de casa espírita aqui. Parabéns por isso, muito obrigado por isso. Isso vai ajudar a gente a ter jovens com um pouco mais de suporte e ferramenta para enfrentar a encarnação, que cada vez é mais complexa, mais multifacetada, e é importante a gente ter o espiritismo ao nosso lado, pelo menos nós vivemos com ele, e ele muito nos ajudou. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar cada vez mais os nossos jovens agora com um pouquinho mais de ferramenta. Tá bom? Vamos, né, nós agradecemos muito, né, todas as mensagens aqui no chat.
Para nós é uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Foi muito divertido, né? Os bastidores foram muito divertidos também, todas as discussões e as possibilidades para a gente apresentar para vocês, tá? Né? Se alguém mais, né, dos coordenadores quiser comentar alguma coisa e agradecer, fica disponível e depois a prece com a Juliana, tá bom? Alisson, Prince, a Juliana, o Ale entrou também, que eu vi. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Não, eu só queria agradecer mesmo, pessoal, e dizer que a gente pode continuar, né, usando essas ferramentas, a gente pode continuar no Padlet lá, incluindo conteúdos, trocando, né? Para mim foi muito importante mesmo essa oportunidade, e agradeço demais vocês, assim, né, por a gente ter podido trocar tantas coisas nesses dias, né? Que a gente possa ainda construir mais coisas. Só isso mesmo. Boa noite. O Ali tá por aí? Sim, só agradecer mesmo, peço desculpa aí qualquer coisa e podem contar conosco para o que precisar. Legal. Então, eu encerro minha fala aqui, deixo a Ju fazer a prece. Contem com o Departamento de Mocidade, tem nossas redes sociais aí, né, dentro do Facebook, Instagram, tem lá no site da USE os nossos contatos, então entra lá no usesp.org.br, tem uma abinha Mocidade lá, tem os nossos contatos, nos contactem, no WhatsApp vocês têm nosso celular, então fiquem à vontade, tá? Eu sei que eu só apareço como Departamento de Mocidade, mas meu nome é Felipe, então o Felipe que comenta lá no grupo sou eu, tá bom? Ju, prece, fica à vontade para falar também. Pessoal, então, gratidão também a todo mundo, a todos que dedicaram aí, né, a esses dias, suas horas, a esse aprendizado com o intuito, né, de melhorar a comunicação com os jovens e, enfim, para nós foi muito gratificante fazer parte de tudo isso. Então, para finalizar, então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer por mais essa oportunidade que tivemos de fazer parte desse projeto, de nos aperfeiçoarmos e de estarmos nessa caminhada junto aos jovens espíritas. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que sempre nos auxiliam e nos acompanham. E que assim seja. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. E vão colocando as impressões lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Como foi usar as ferramentas, coloque as atividades que criarem no nosso Padlet e estamos à disposição. Um beijo. Até a próxima.